seguinte, a gente vai conversar sobre a psicologia transpessoal, segundo Joana de Ângeles, né, que é a psicologia espírita, né, que a gente fala. E no último encontro que a gente teve, a gente conversou sobre como é que é estruturado a psique. Então, eh a Joana de Ângeles utiliza o Carl Gustav Jung, o conceito de Carl Gustav Jung, como referência para a gente entender a nossa psique. O que é psique? É justamente a nossa alma, né? O nosso espírito. Então, num sentido geral, se a gente olha esse círculo, Joana, através de Carl Gustav Jung, ele separou em três partes. Essa é o que se chama de psique. Esse círculo todo é chamado de psique, certo? E aí, para aquelas pessoas que já assistiram o vídeo, como é o nome dessa parte? Não. Como é o nome dessa parte? A consciência. Consciência. Como é o nome dessa parte aqui? O inconsciente. O inconsciente individual. Oh, agora sim. O consciente individual. E aqui é inconsciente. Isso, para quem já viu o vídeo. Inconsciente coletivo. O que é que caracteriza essa área aqui? Consciente. O que é que está no consciente? Então, tudo que a gente lembra, que a gente está ciente de, por isso que é consciente, está aqui, né? Como é seu nome? Paula. Então ela sabe o nome dela, olha que incrível. Então, tá aqui. Como é o nome? Como é o nome da sua primeira professora de matemática? Nossa, ela lembra. Tá aqui. Como é o nome da sua primeira médica? Ah, já não lembro. Graças a Deus, né? Senão ia ficar a noite inteira aqui. Ia ficar a noite inteira aqui. Sempre tem um baixo astral na história, né? Então, mas o nome da professora dela, da médica ou da professora, da médica dela, está aqui, mas no inconsciente individual. Por que está no inconsciente individual? Então, todas as coisas relacionadas a essa encarnação estão no inconsciente individual, certo? Aí, quando a gente olha mais para baixo, mas Paula, não vou usar você como referência hoje, está nova, então a gente, né? Mas se rir muito, Bruna, bota você de novo, não estou avisando. A gente já traumatiza logo, né? Sente logo parte da família, que o trauma é parte da família. Então, olha só que interessante. Então, Paula hoje é Paula, mas como espírito imortal, Paula teve outras experiências, né? Então, Paula está Paula. Então, as restantes das experiências passadas estão no inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung, ele interpretava de uma forma diferente. Eu dei a versão Joana da coisa. Carl Gustav Jung entendia isso como a carga coletiva da humanidade. Então, tudo em comum na humanidade está aqui embaixo. Toda sociedade tinha a ideia, tem o padrão mãe, né? O arquétipo de pai também, o arquétipo de mãe. Tem o arquétipo do mágico, né? Tem o lado do misticismo. Né? Tem um arquétipo chamado self divino. Toda sociedade tem isso, independente do nível e coisa desse tipo. Então, isso aqui, para Jung, seria justamente o padrão coletivo da humanidade, mas para Joana, é todo o arcabouço da civilização reencarnatória também. Não, ele entendia o que era encarnação, ele só não fez associação. O Jung, ele tinha muito esse lado místico também, principalmente a questão dos Vedas, lá, essas partes assim. Mas ele não quis trazer dessa forma, tá? Mas Joana de Ângeles, ela pega e coloca um pouco mais adiante. Então esse aqui é o inconsciente coletivo. Hoje a gente vai conversar sobre o ego. E onde é que está o ego? Ali aonde?
Aqui no consciente. E aonde? Aonde exatamente no consciente? No centro. Por que está no centro do consciente? Porque ele é um porteiro. Porra, mas por que mais? Por que mais? Oi? Porque ele se acha, porque tudo que está na consciência, tudo que a gente está consciente de, a gente refere-se a gente, né? Paula tem uma família, a família de Paula, né? Irmão de Paula, pai de Paula, a história de Paula. Então, tudo passa pelo ego Paula. Toda vez que ela se referencia a algo, ela está colocando o ego como referência. Por isso que a parte consciente, o ego, está no centro, porque é a sua referência de tudo. Faz sentido? E aqui, no centro, que a gente coloca no centro, mas na realidade ele é o todo. E qual é o centro da psique da gente? É o self. Entendeu? Isso é estudar. Tá vendo? Vocês estão arrasando. É o eu. É muitas outras vertentes psicológicas chamam de eu superior, né? Eu menor, o ego, e o eu maior, o self, né? Então, não se prendam ao nome, mas lembre-se do conceito, tá? E hoje, oi? O ego e o eu deveriam ser praticamente a mesma coisa, mas não são. Esse é o problema. Esse é o problema, porque o problema principal é que a gente é condicionado a achar que nós somos isso, o ego, em detrimento de um todo, certo? E quando a gente cultua o ego, isso é chamado de egoísmo. Então, o egoísmo quer dizer, é um sufixo que se utiliza para dizer que é cultuar. É o culto ao ego, no caso, certo? Então, budismo, culto ao Buda. Cristianismo, culto ao Cristo. Egoísmo é o culto ao ego. Então, olha só que interessante. Quando você olha o ego e relaciona o ego com o todo, você percebe que o ego é simplesmente uma parte da sua psique. Ele não é o todo. E quando você coloca o ego como. Se identifica o ego como um todo, você está percebendo que você está deixando em detrimento de todo o restante? Então é muito natural que a pessoa que tem essa tendência egoísta, cultua o ego, exista assim, aquele constante senso de falta. Porque você se resumiu. Faz sentido? Então, a função do ego, a gente vai voltar a isso, a função do ego é como a Renata falou, ela deu os spoilers, de um porteiro. É uma parte psíquica nossa que serve como um porteiro de interação com o mundo exterior. De uma interação consciente, é melhor até que eu diga, de uma interação consciente, porque você, com o self, você está interagindo com o exterior o tempo todo. A ciência já prova hoje que a gente parece que eu estou só prestando atenção na Mari, mas na realidade, minha psique, eu estou captando tudo em minha volta, certo? Mas, quando a gente entende o ego aqui, o ego é justamente esse agente de interação com o todo. Toda vez que a gente conversa com alguém, a gente está tomando ponto de vista do ego. Tá claro até aí? Então, como o ego, se a gente entende o ego como o centro da consciência e ele serve como um porteiro, como um bom porteiro, a tendência dele é que ele vai deixar entrar algumas coisas e vai negar algumas coisas. Não quero lidar com isso. É a função do ego, de fazer essa interação. O interessante é que o ego, ele não só recebe as coisas, ele também transmite as coisas para fora, certo? Aí,
sabendo disso, é importante entender que essas camadas que a gente separou aqui para conquistar e entender a psique como um todo, elas estão o tempo todo interagindo. Estão entrando coisas que estão sendo mergulhadas e estão saindo coisas que vão entrar em outras psiques também. Tá claro? Essa interação vão estar sempre acontecendo. E vão estar saindo também energias, sentimentos das camadas mais baixas que vão agir sobre o ego também. Tá? Então, nós estamos constantemente nessa transação de energia entre nossa parte interna para o nosso ego. Vamos dar exemplo prático disso? Você já teve aquele dia que está tudo bem, de uma hora para outra você sente uma tristeza? Você não tem nem ideia. Ou você ouviu uma música e te deixou triste. Ou você está se sentindo mal, meio down, e de uma hora para outra algo acontece, você, nossa, você já dá se sente bem melhor. É justamente essa influência das partes mais baixas chegando ao ego. E aí a parte interessante que nós precisamos começar a ter cuidado. Quando essas informações chegam ao ego, né, de baixo para cima, a gente vai sentir essas informações, alguma lembrança que do nada veio, você lembrou o nome da sua professora, que você, da sua, isso aí, você lembrou. Estava lá embaixo, mas veio, alguma coisa associou que você trigger e você trouxe para o consciente aquela lembrança. Essa interação é fundamental que você comece a entender e ter a consciência dela, porque essa parte aqui que a gente chama de inconsciente é o que Jung chama, e Joana chama de sombra. Então, esse inconsciente, essa sombra, está constantemente interagindo com o ego nosso. E essa interação, ela é muito mais potente do que a gente imagina. Chega um momento tal em que o próprio Jung, ele fala que se a gente não conhece a nossa sombra, ela vai definir o nosso destino. Olha só que louco. Você já reparou que se aquela situação em que você está num relacionamento, seja amoroso ou não, aí você, que eu chamo de dedo sujo, né? Você sempre pega aqueles atrasos de vida, né? Que aí a gente, nossa, eu sempre atraio essas coisas. Qual é o problema? Nossa, o universo não gosta de mim, é sempre a culpa do universo, né? Quando na realidade não, existe dentro de você algo que precisa ser trabalhado e está emitindo essa energia no seu inconsciente. Então, você não se permite ter algo construtivo. A gente entra num processo de autossabotagem. Tá fazendo sentido? Por que é tão importante a gente entender isso? Porque toda vez que eu olhar o mundo sob o olhar do ego, eu vou estar olhando sempre fotos. Eu sempre vou estar olhando fotos. Eu não vou estar olhando o filme. Porque a visão de filme é uma característica do self, dessa interação do ego com o self. Então, à medida que a gente vai evoluindo, como é o processo de evolução que a gente conversou no livro anterior? O processo de evolução é em espiral, certo? Então, a gente sabe que a gente está expandindo, né? Quando a gente está aqui, relaxa que a gente vai descer, mas a gente já adquiriu luz suficiente aqui em cima para ir mais profundo dentro da gente. E, ao mesmo tempo, quando a gente estiver aqui, relaxa que a gente vai subir para adquirir mais luz, para iluminar mais embaixo. Esse é o processo de expansão do ego. Oi?
Isso. Então você vai se aprofundando mais dentro de você. Tá claro isso? Por que que é importante entender isso? Porque à medida que a gente vai se conhecendo, menos esses agentes interiores agem de forma instintiva dentro da gente, certo? Tá claro? Fica mais prático você lidar com certas emoções, porque você já se conhece. Oi? Isso, você está iluminando a sombra através da consciência. Isso é a expansão da consciência. Então, a sua consciência ela vai mergulhando, ó, cada vez mais. Agora ela se expandiu, agora ela está aqui, está aqui, está aqui. Lembrando sempre que quando o ego é um porteiro, ele vai deixar coisas entrar. E como porteiro, às vezes o porteiro ele não está muito forte. Aí chega um carinha assim, do tamanho do Caio, e eu de porteiro. Ele diz, eu quero entrar. E aí o Caio, rapaz, aí eu falo, rapaz, não vai dar não. Aí eu falo, rapaz, eu quero entrar. Aí mostra a música, aí eu falo, ai, Deus te abençoe. E já convenceu, com muito carinho e muito amor. Entendeu? Então, a referência que eu quero dar é o seguinte: às vezes existem grandes emoções que a gente tem que lidar. E ao lidar com essas emoções, a gente sobrecarrega o nosso ego, tá? E aí o que que o ego faz? Ele pega e deixa passar aquela emoção. E essa emoção, ela cai aqui no nosso inconsciente individual, né? E com um nome chamado de complexo. O que são complexos? Os complexos são justamente essas cargas emotivas que a gente não consegue lidar totalmente, digerir, e ela vai se acumulando dentro do nosso inconsciente. Vamos dizer, um complexo de perda. Então, houve perdas que eu não consegui lidar. Alguma pessoa que eu amo desencarnou e eu tive essa dificuldade de lidar com isso. E não processei, não trabalhei isso de forma consciente. Então, cai para o meu inconsciente e vai lá para a sacolinha do complexo. Né? E aí, acontecendo outras perdas que eu já estou tendo dificuldade de lidar, então começa a encher aquela sacolinha. Um dia, você perde a chave de casa. E aí, a sacolinha rompe. E, de repente, a gente começa a reagir de forma absurda. Né? A louca da casa ataca, né? O louco da casa ataca, e a gente começa a agredir todo mundo, dar salto mortal, triplos e coisa desse tipo. E aí o pessoal de fora está dizendo, nossa, bicho, por causa de uma chave. Quando na realidade não. É simplesmente um acumulado de perdas não trabalhadas que fez com que você explodisse a chegar a esse nível. Tá fazendo sentido? Por isso é tão importante a gente se entender, a gente começar a trabalhar esses sentimentos no campo da consciência, para que a gente evite as situações dessa forma. A gente trabalhar os complexos que acontecem na gente. Todos nós somos complexados em níveis diferentes. Todos nós temos esses complexos. Então, o autoconhecimento, eu vou poder observar a minha ação e dizer, cara, de onde é que veio isso? Não pode ter sido só da chave. E aí eu vou começar a tentar trabalhar, nisso. O fato de você perceber essa ação da sombra sobre o ego já é um trabalho por si só. Você já está jogando luz naquilo ali. Porque se o ego não fizer isso, se a gente não estruturar o ego, vocês vão ouvir isso com uma frequência muito grande. Mas nada mais é do que reforçar uma ponte entre o self e o ego. A ideia do processo evolutivo é fazer com que o self, o ego, cada vez mais seja uma representação do seu self. Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Jesus era um ser integral, ou seja, ele se conhecia como um todo. Paulo, quem já leu Paulo Estevam? Né? Só? A dois? Nossa, mas tudo bem, vou perdoar.
Paulo Estevão é um dos melhores. Paulo Estevão é um dos melhores dos livros mais. É um tratado de reforma íntima. É lindo o livro, é lindo. E Paulo, depois de ser praticamente o primeiro algoz dos cristãos, vou dar um spoiler agora. No final, ele diz assim: já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Olha só que interessante. O Paulo se integrou com o Cristo interno. Olha só que bonito isso. Ele chegou a um grau de conhecimento que ele conseguiu essa integração. Mas se o ego não quiser fazer essa viagem, ele tem umas técnicas para lidar, porque o importante é que ele sobreviva. Então, existe algo que vai ter até uma aula quase só para isso, chamada mecanismo de fuga do ego. O ego, quando ele não consegue lidar com essa carga emocional, porque você olhar para dentro e ver o lixão, é coisa de coragem, requer coragem. Aí o que é que ele faz, o ego faz, para poder lidar com isso? Cria um mecanismo de fuga. Qual é a coisa mais fácil de fazer? O problema não está comigo, está com a Ari. Então eu projeto a minha mazela nela. Então pode prestar atenção, toda aquela pessoa que te incomoda profundamente, um hábito dela, que te irrita, pode dar uma olhada para dentro, que é algo que você está reprimindo dentro de você. Aquela pessoa é super egoísta, nossa, terrível ela, não sei o quê, não sei o quê. Você está reprimindo o seu lado egoísta. E aí você está projetando, não quer assumir isso, aí eu projeto nela. Isso é um dos mecanismos de fuga do ego. Tá fazendo sentido? Você projeta e identifica, porque você só identifica para você poder projetar, né? Mas é boa a tua pergunta, porque nesse projeto que eu faço, é porque a atitude dela, entendeu? Trigger em você. E às vezes aí é a parte que é interessante da coisa. Às vezes não é um ato de egoísmo, mas trigger em você e você interpreta da forma que você quer interpretar. Tá claro isso? Como é importante? De inconsciente. A sombra é o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. É isso tudo aqui, ó. Não, não, não. O self está aqui. O seu potencial todo divino está aqui. Isso. 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 Não, aí quando você falou, aquela coisa te incomoda, até. É porque você reprime em você. Mas aí estaria onde? Está justamente aqui, ó. Aqui no seu inconsciente pessoal, se for uma coisa que é muito séria, mas geralmente vem também no seu inconsciente coletivo. Lembra, você teve reencarnações, entendeu? Que você também criou complexos naquele processo lá e não lidou com eles. E você nega isso. E esse é um dos problemas principais, que quando a gente se entrega a uma linha religiosa, no espiritismo, coisa desse tipo, é que a gente acaba, como a gente quer ser perfeito, a gente começa a negar a imperfeição na gente. Isso, isso. É importante, é justamente essa é a parte. Não, essa é a parte é muito legal estar falando isso, porque se você parar para pensar, não é uma questão de ser negativo ou positivo. É uma questão de ser ignorante de. A partir do momento que eu tenho acesso a uma atitude que a gente chama de negativa, e eu consigo trabalhar aquilo ali se torna positivo. Paulo fala de uma forma bem bonita na Bíblia, que ele fala assim: tudo que se expõe à luz torna-se luz. A par...
O nosso inconsciente, tanto pessoal quanto político, também tem coisas não só complexas, também coisas como, tipo, aptidão, ou essas coisas. É porque como você chamou de sombra e falou dos complexos, é isso que ela tá pensando, ela tá Isso. pensando, são só complexos. Nope, nope. Mas tem coisas... Eu estou hoje focando na questão da consciência, porque aqui por si só já é um tempo bastante para a gente discutir. Porque essa interação que a gente tem de dentro para fora, de fora para dentro, faz com que a gente acumule coisas dentro de nós, certo? E esse acúmulo de coisas, ele é filtrado pelo ego. Daí a importância de a gente estruturar o ego o máximo que você puder em relação ao self. Criar essa ponte. Porque aí ajuda a gente a poder interpretar as coisas que a gente está percebendo. Olha só, não é o que acontece com você que te deixa chateado. É como você interpreta aquilo que está acontecendo contigo. Concorda? Essa capacidade de você saber interpretar as coisas é justamente o processo de estruturação desse ego. Daí porque a gente está sentado aqui conversando sobre isso, para a gente tomar consciência daí porque a gente precisa estudar, buscar usa o evangelho ou o Alcorão, ou para poder fazer essa ponte aqui, para a gente poder saber interpretar as coisas. Porque esse ego aqui, como ele recebe muita influência de fora, a característica básica do ego é a individualização. E o ego é que te faz você ser identificado fora. Concorda? Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, Reildo, ele tem uma história, que é a história do ego. Na realidade, não é a história só do todo, mas é do ego. E aí, o Reildo, ele vai perceber as coisas sob o ponto de vista do ego, e a depender de como ele seja estruturado, ele vai poder tirar a maior vantagem daquilo que está percebendo ou não. Hoje, na sociedade, como a sociedade está te dizendo o tempo todo o que você é, isso é muito importante. Você está estruturado para poder perceber as coisas. Porque se você sabe o que você é, aquilo que chega de fora dizendo o que você vai saber filtrar. Certo? Tipo, se eu disser, você tem os piores olhos verdes que eu já vi na minha vida. Você vai falar o quê para mim? Ou você foi caridosa, que você podia dizer, coitado, tá doente, tá com algum problema perceptivo, o rapaz. Porque meus olhos não são normalmente. Você sabe que seus olhos não são. Concorda? Então, olha só, você não está identificado com isso, você sabe quem é. Então aquilo não te incomoda. Dá até uma compaixão até dizer, não, coitado da criatura, né? Mas, se você tivesse uns olhos verdes e você não gostasse dele, aquilo te incomodaria, concorda? Essa é a parte interessante. Por isso que você, à medida que você mergulha, você faz as pazes com aquilo que está sendo complexo, e aquilo não te incomoda mais. Do ponto de vista espiritual, olha só, são através, muitas vezes, desses complexos que a espiritualidade inferior age sobre a gente. Quando a gente tem algum problema que a gente não sabe resolver, ou a gente tem um complexo de perda muito... Os pensamentos de perda surgem na nossa mente de uma facilidade muito grande, a gente pega e a gente começa a criar ansiedade. Já notou isso? Nossa, e aí? E a gente começa a criar umas histórias e coisas do tipo, quando você menos espera, você está... É justamente a ação espiritual sobre esse complexo que você tem. Por isso é super importante que você vá conhecendo e tome consciência desses complexos que você tem, para você trabalhá-los antes dele explodir, que ele vai explodir. Você não negar os seus problemas pessoais. Não negar que você tem problema com aquilo. Porque se você negar, você vai projetar no próximo. E vai ficar lá. Vai chegar um momento que vai ser explodido e você vai overreact. Tá? Tá claro aí?
Isso é só uma primeira parte do ego, porque tem muita coisa mais para falar. Só como dever de casa, eu queria que todo mundo repetisse uma frase, uma palavra aqui: identificação. Identificação. A identificação é algo extremamente importante para a gente perceber com o que a gente está se identificando com. Porque o ego, como ele é uma referência de entrada e saída, quando ele não é estruturado, ele por si só é frágil, porque ele quer tomar conta de tudo, né? Quando ele não é o todo. Então fica essa sempre faltando algo. E aí a sociedade te diz assim: não, você precisa ter isso para ser feliz, você precisa ser assim para ser feliz, você precisa. E aí, se a gente não está atento às identificações que nós fazemos, a gente acaba correndo para todos os lugares. Você já notou? E fica mais perdido ainda. Que hoje a gente sofre por excesso de opção. E aí, eu quero que a gente traga para a próxima semana quais são as coisas que nós estamos nos identificando que nós precisamos começar a desidentificar. Quer algum exemplo prático? Pronto, um exemplo prático. Eu acho que a humanidade não tem jeito. Eu tenho uma atitude ruim quanto ao futuro da humanidade. Eu me identifico com essa linha de pensamento. É natural que a gente pense dessa forma, porque a gente assiste todo filme que fala de futuro da humanidade, só mostra tragédia, né? Então é natural que, inconscientemente, se a gente não está atento, a gente acaba se identificando com essa ideia de que a humanidade não tem jeito. Será que outra forma de identificação, será que eu sou uma pessoa que não mereço estar feliz, estar em paz? Entendeu o que é identificação? Será que eu olho para aquela. Eu sou radical nas minhas formas de pensar? Eu me identifico com a radicalidade, é preto e branco, 1 e 0? Será que eu me identifico muito com isso? Eu não consigo ver o grey? Entendeu? Esse é o homework que a gente precisa fazer. Porque essa identificação define a nossa percepção de fora. Tá claro? Então esse é o homework. Você pode ir nessa direção também, porque quando você pergunta quem sou eu, se você der uma resposta, ela vai mostrar com que você está identificado. Entendeu? Eu queria alguma coisa mais prática mesmo, mais assim, tipo, quais são as identificações que, de certa forma, atingem negativamente a gente? Né? O que é que eu tenho acreditado que tem feito eu ficar com a mente mais limitada? É mais ou menos esse o homework para casa. Tá de boa? A gente vai continuar falando sobre o ego, porque a gente vai falar sobre identificação e os processos que a gente utiliza, que o ego utiliza, para ele escapar, não assumir a sua própria responsabilidade. Tá? Então vai ser a próxima parte. Muito obrigado.